Saudações, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós agradecemos a Deus essa oportunidade. E eu confesso que antes de iniciar a gravação eu já aprendi por anos. E eu te agradeço por isso, meu irmão. Obrigado, eu. E eu tenho certeza que o compartilhar de hoje vai somar muito na vida de todos vocês que estão conosco. Compartilhe com seus amigos que eles vão lucrar bastante com esse programa de hoje. Doutor Glauco Marques, seja bem-vindo. Fale, meu irmão, por nós. Fala, compadre. Fala, pessoal. Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Nós vamos começar aqui um bate-papo, um estudo. Não sei como é que se fala, compadre, mas assim... Mas eu sei que é um conhecimento em abundância, né? Como Deus gosta de tudo em abundância, hoje vai ter mais conhecimento em abundância, né? Nós estamos aqui com o pastor, doutor, teólogo, não sei as categorias que ele tem mais não. Mas um servo de Deus. E ele vai explicar para nós como é que funciona, pessoal, a junção disso. Porque muita gente, a gente às vezes pensa, fé é diferente de ciência. Ciência não tem nada a ver com fé. E pelo contrário, ele vai demonstrar, vai explicar que uma coisa tem a ver com a outra. E uma coisa é racionalmente interpretada, muitas vezes interpretamos errado. E ele vai fazer com que haja conexão. Uma comprova a outra. Não é isso? Vamos lá. Então, tá com a palavra, queria que você se apresentasse, porque nós não tem gabarito suficiente para isso. Se apresenta para o pessoal que tá vendo nós. Aos amigos espectadores aqui do Chave da Vida. É isso aí, Chave da Vida Cast. É um prazer poder estar com vocês aqui, poder servir a vocês. Eduardo, prazer, meu irmão. Glauco, um prazer. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante, né? Essa associação da ciência com a fé. E aí, já posso começar? Claro. Na hora. Deixa eu me apresentar primeiro para vocês, né? Senão é falta de educação conversar sem se apresentar. Eu sou Ismael de Oliveira, tenho 35 anos, sou mestre em teologia, mas também sou mestre em neurociência e doutor em psicanálise clínica. E estudei bastante na vida porque eu tenho 2 transtornos da mente. Eu tenho TDAH em nível avançado e também tenho altas habilidades e superdotação. Então eu sou um aficionado por conhecimento, a minha mente é movida por ele. E aí desenvolvi um método de leitura, porque eu não conseguia me concentrar em nada. Fui fazer vários cursos, mentorias, para poder aprender a se concentrar e a memorizar aquilo que lê. Que uma das grandes dores que a gente tem hoje, e acredito que quem está assistindo a gente passa por isso, é que você começa a ler uma página, quando chega no meio dela você já não lembra aquilo que você começou lendo. E aí você perde a concentração, se perde na leitura e vai perdendo aquele afã por ler. Eu era desse jeito. E aí eu fui estudar, foi aonde começou a minha atração pela neurociência, porque eu fui estudar a mente humana para entender como manipular a minha concentração e a minha memorização, para que eu pudesse ler melhor e lembrar de tudo aquilo que eu lia. Então, eu comecei a estudar essas técnicas e acabei desenvolvendo meu próprio método de leitura. Então, hoje eu leio uma média de 1 livro todos os dias. Que isso aí. Um livro todo dia. Um livro de quantas todos os páginas? dias. 290 páginas Tá por hora, doido. com mais de 90% de memorização. Olha só. Tudo com técnica. Nada é mágica, nada é uma capacidade extraordinária, não. É apenas aplicação de técnica. Porque o nosso cérebro é completamente treinável. Só para vocês entenderem. O olho humano tem uma pequena parte chamada de fóvea. A fóvea tem uma capacidade de ler até 10.000 palavras por minuto. Hoje em dia, um ser humano que tem uma leitura média lê aproximadamente entre 180 a 250 palavras por minuto. Ou seja, a gente usa apenas 2,5% da nossa capacidade. Então, o olho tem a capacidade de ler 10.000 palavras por minuto. Então, nós precisamos fazer com que ele desenvolva essa capacidade. Porque a gente acaba limitando. E aí funciona mais ou menos assim. Quando você está dirigindo um carro e você está a 20 por hora, você consegue mexer no WhatsApp, você consegue olhar para o lado, você consegue conversar tranquilamente, mas quando você está na BR a 150 por hora, você não consegue fazer nada disso. A sua concentração fica focada única e exclusivamente na estrada. E assim também funciona o córtex pré-frontal, que é a nossa área responsável pelo sistema atencional, que fica mais ou menos aqui nessa região acima da nossa testa. Quanto mais rápida é a velocidade do processamento das informações que você está absorvendo, maior é o nível da concentração que o cérebro detém sobre aquilo.
Agora você falou uma coisa bastante relevante e interessante, porque nós temos observado que nos últimos tempos o uso de celular, especialmente de redes sociais, com aquela descarga emocional por mensagens rápidas, instantâneas, tem educado as pessoas a se desconcentrarem e não possuírem foco. Sim. Sendo totalmente ausente a concentração naquilo que elas fazem. E você deu um exemplo absolutamente claro, no sentido em que a minha capacidade mental é proporcionalmente relevante de acordo com a concentração e foco. Ou seja, se aumenta a concentração e foco, aumenta a minha produtividade mental, aumenta a minha capacidade de absorção e meu resultado. E então nós estamos caminhando numa linha inversa, na qual nossos filhos que estão habituados com a tela e só com recompensa imediata, aquelas pessoas que já não têm mais a paciência de aguardar que um alimento fique pronto, porque quer de forma imediata no McDonald's, estão sendo programadas para não se focarem em nada, não se concentrarem em nada e não aguardarem um tempo de maturação. Para onde nós estamos caminhando? Veja só explicando esse processo, né? Nós temos 8 níveis de memória. A primeira memória é a memória multissensorial, que é a primeira impressão que a gente tem, que é a forma como o seu cérebro lida com o primeiro contato com qualquer tipo de informação. Então ele, dentro de 2,7 segundos, ele vai processar isso que ele capta e vai enviar para a memória de trabalho. A memória de trabalho, ela faz a conexão daquilo que você acabou de absorver com os arquivos da memória central, mais especificamente as emoções. Só que a memória multissensorial, ela depende do sistema atencional para que ela funcione perfeitamente. Sistema atencional seria o nível de atenção com Nível aquela de coisa. atenção. Perfeito. Como que funciona o sistema atencional? Ele está no córtex pré-frontal, que é o responsável por captar essas informações de maneira primária. Então, o que acontece? O córtex pré-frontal é como se ele canalizasse dopamina para aquela região, para que o seu cérebro entenda que você precisa focar naquela atividade. E o que acabou acontecendo? Sempre que eu faço a utilização do celular, das redes sociais, eu estou liberando pequenas descargas de dopamina no meu cérebro. A dopamina do sistema atencional é uma dopamina que a gente chama de módica, que é uma dopamina produzida naturalmente pelo cérebro, a fim de que nós consigamos realizar as atividades diárias, que são consideradas como atividades chatas, não são interessantes. Como, por exemplo, arrumar a cama, tomar um banho, escovar os dentes, precisar estudar, precisar fazer alguma coisa que é necessária e não necessariamente é uma coisa agradável. Perfeito. E nós temos a dopamina fásica, que é uma recompensa por uma atividade agradável. Todas as vezes que eu vou lá e mexo nas redes sociais e vejo uma foto com a qual eu me identifico, e essa identificação pode ter a ver com o presente, com o estado atual de vida que eu tenho, ou pode ter a ver com uma prospecção futura, com um desejo, com um sonho. Vou citar um exemplo claro. A mulher que está acima do peso entra lá no Instagram de uma influencer fitness, que está com o corpo todo em dias. E ela vê aquela mulher fazendo propaganda de uma roupa, de uma maquiagem, e ao ver aquele reels, aquele history, aquela foto, ela almeja o resultado que aquela mulher também tem. Isso pode acontecer em relação à riqueza, em relação à comida, em relação a tudo. E quando o cérebro identifica isso, ele libera uma descarga de dopamina rápida, que vai se dissipar quase que instantaneamente, e a dissipação é processo de eliminação da dopamina. Então, o cérebro libera a dopamina, ela faz um efeito extremamente rápido e ela logo sai do nosso corpo. E o que acaba acontecendo? Como a dopamina módica gasta mais energia para ser produzida, o cérebro se adapta a essa produção rápida movida por uma recompensa fácil. E o que acaba acontecendo? O nosso sistema atencional vai sendo modelado dessa forma. Por quê? O cérebro entende que se ele focar na rede social, ele vai ter uma recompensa mais rápida, que ele não vai gastar energia. E o cérebro é uma máquina de economia de energia. Então ele vai cada vez mais querer atividades que se pareçam com o uso da rede social. Então é por isso que você não consegue concentrar numa leitura, é por isso que você não consegue se focar em uma dieta por um longo período de tempo, porque o seu corpo entende que aquilo gasta energia, que tem coisa que ele vai obter uma recompensa muito fácil com ela, sem precisar gastar a mesma quantidade de energia. E aí, quanto mais uso de rede social, menos atenção a gente tem. Então eu preciso olhar para a câmera aqui e dizer para o meu amigo espectador, principalmente aquele pai, aquela mãe, que
Com certeza absoluta, o seu filho não deve usar celular. Ele não deve ter acesso às redes sociais antes de completar 18 anos, da forma como ele tem tido hoje. Por quê? Isso está matando os neurônios do seu filho e está deixando a mente do seu filho preguiçosa e incapaz de se concentrar em qualquer atividade. Se me permite, eu vou fazer uma pergunta um pouco até constrangedora. Fica à vontade. Mas eu acredito que nós vamos fazer um bem para aqueles que estão nos assistindo. Você acaba de me explicar como que ocorre nocivamente o uso de redes sociais para o nosso cérebro. Eu já vi estudos também que trazem essa mesma informação e dentro dessa mesma linha de raciocínio, a informação que o acesso constante à pornografia produz a mesma coisa na vida sexual daquelas pessoas que se entregam a esse hábito. Ou seja, a pessoa começa a ficar totalmente insatisfeita, insaciável por conta daquela recompensa de imagem, daquele ciclo vicioso, daquele ciclo infernal que a pessoa entra ali. Se aplica? Nós temos aqui um processo que a gente chama de neurogênese, que é a criação de novos neurônios que acontece diariamente durante o período do sono profundo. Nosso sono é dividido em fases, né? A fase NREM, que é aquele sono mais leve, onde você consegue sonhar, que a sua mente fica acelerada e você fica perto do estado de alerta. Você está quase acordado. E você tem um sono extremamente profundo. Durante esse sono, que passar-se-ão 6 fases no decorrer da noite, você vai alcançar o processo de regeneração neural, que é quando o cérebro descarta os neurônios do dia anterior e vai criar novos neurônios para as atividades do próximo dia. Uma vez que você tem contato com uma alta descarga de dopamina, todos os próximos neurônios que nascerem no seu cérebro já nascerão com uma deficiência. Que isso? Nós temos a baía de mielina, que reveste o neurônio. A mielina é um hormônio que serve como se fosse um combustível para o neurônio e ela vai gerar a produção dos neurotransmissores. Então, os neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, a endorfina, são como impulsos elétricos que enviam mensagens para as células do nosso corpo. Então, o que acaba acontecendo? É como se aquele neurônio, a partir daquele momento, não tivesse a capacidade de produzir a quantidade de dopamina, serotonina, endorfina e beta-endorfina necessária para você sentir prazer numa atividade que pareça com aquela. Ou seja, todas as vezes que eu for fazer sexo depois de assistir pornografia, eu não vou conseguir ter o mesmo prazer que eu tive quando assisti a pornografia. Que isso, cara. E quanto mais acesso à pornografia eu tenho, menos prazer eu sinto. Porque eu me torno mais resistente. É como o uso da droga. É por isso que está escrito na Bíblia, e é uma máxima científica também, que um abismo chama o outro. Quanto mais acesso eu tenho a alguma coisa, mais insensível eu me torno àquilo. E mais dependente vou ser daquela atividade que me tornou insensível. Então, quanto mais acesso à pornografia, menos desejo no sexo eu tenho. E isso afeta diretamente não somente a vida sexual, afeta toda a minha produtividade, porque o nosso cérebro é movido pelo sistema de recompensas. E o sistema de recompensas vai gerar motivação para novas atividades. Então eu não vou conseguir ter prazer por causa da pornografia numa comida. Consequentemente, eu vou ter que comer mais para me saciar. Eu não vou sentir prazer numa atividade física. Consequentemente, eu não vou praticar atividade física. Eu não vou sentir prazer na leitura. Consequentemente, eu não vou ler. E por aí vai. Então impacta diretamente em toda a vida. E não só o vício da pornografia. Qualquer vício funciona assim. Meu irmão. Meu Deus do céu. É muita informação, não é não, compadre? Com certeza. E a maioria não, desconhece isso, Sim. certo? E a gente escuta, pelo menos quando a gente era mais novo, falando, assiste que você vai ser melhor. A ideia, muitas vezes, quando a gente é adolescente, fala assim, assiste pra ter experiência pra poder você fazer igual. Não. Entendeu? E aí você tá comprovando que é automaticamente ao contrário. Totalmente. Você entendeu? Não existe benefício nenhum no prazer desregrado. E aí eu vou entrar numa vertente ideológica, né? Nós temos de um lado o conservadorismo, do outro lado o progressismo. O conservadorismo preza pela família. Consequentemente, faz com que o homem não seja macho, seja homem. Porque para ser macho, você tem que ficar, para ser mais politicamente correto, né? Você tem que ficar com a maior quantidade de mulheres que você conseguir ficar no decorrer da sua vida. Homem não. Homem de verdade é aquele que tem a capacidade de ficar por todos os dias da sua vida com uma única mulher. Isso tem a ver com caráter. E aí o que acaba acontecendo? Por causa dessa máxima que se tem dentro do progressismo, de que eu preciso
viver de forma livre, o prazer desregrado está tirando o prazer da vida. Nós vivemos na geração que é a mais livre, mas a mais aprisionada de todos os tempos. Porque ela é livre de forma física, mas é uma prisioneira mental. E Jean-Jacques Rousseau disse uma frase que eu gosto muito dela. A pior de todas as prisões não é aquela que prende o corpo, é aquela que prende a mente. E no decorrer da vida eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de presídio. Eu conheci muitos homens dentro do presídio que tinham a mente mais livre do que a mente de homens que estão fora dele. Por quê? Porque estão aprisionados pelos seus próprios prazeres. Então a pior desgraça que pode acontecer na vida de um homem não é ser dependente de alguma coisa, como por exemplo dizem, Marx disse, né, que a religião é o ópio do povo, dizendo que a religião satisfaz um prazer, que gera na mente do homem uma ilusão, mas na verdade quem tem a capacidade de gerar na mente do homem uma ilusão é viver pela satisfação do prazer, porque só o prazer dá prazer e quanto mais prazer você tem, menos prazer você consegue sentir. Então você se torna feliz e nunca se torna alegre. Agora partindo para um assunto que a gente, assim, eu tô achando muito interessante. Se deixar, a gente só vai para esse lado. Entendeu? Mas a questão é a seguinte, é questão de prazer. Então vamos supor, a pessoa, para desenvolver a fé, a pessoa que não tem prazer em falar com Deus, ela acha complicado, ela acha difícil falar com Deus, porque os problemas dela são muitos, você entendeu? E ela tá mais preocupada com os problemas dela do que falar com Deus. Sim. Então ela não sente prazer em falar com Deus. Tem pessoas que sentem prazer em falar com Deus, né? Que sente bem, que tal. E para ela, se ele não fizer isso todos os dias, né? Aí assim, a dúvida, se você fala que o prazer, mas é o prazer da carne ou é qualquer prazer? Não, E o prazer aqui no sentido literalmente carnal. Carnal. Produção de neurotransmissores. Certo. É uma então sensação só neuroquímica. carnal. Enquanto eu tenho o prazer de orar, eu não tenho esse transmissor aí. Vou provar cientificamente agora. Interessante, só uma observação Pois antes dessa aula. Eu li uma matéria científica, inclusive, esclarecendo que o ato da fé, a proporção, a busca da fé, a entrega, faz até com que a parte cerebral que tem maior capacidade de discernimento seja potencializada. Da mesma forma que meu músculo cresce quando eu estou saindo da academia e é maior na saída do que na entrada, depois de uma oração, minha capacidade de discernimento ela está elastecida. Eu vi essa mesma conversa, um médico, Sim. ele falou isso. Ele falou isso que o compadre estava falando. Falando assim que a parte frontal do cérebro, principalmente a parte Córtex pré-frontal. pré-frontal do cérebro, ele aumenta com as sucessivas orações no dia a dia, compadre. E aí a capacidade, aí vocês falam assim, o neurônio não regenera, porque a gente estudou, quando eu estudei, falava assim, morreu. Aí hoje a ciência parece que está provando. Prova que o neurônio nasce. O neurônio regenera. Durante toda a vida. Mas nasce um Entendeu? Outro neurônio. Ah, um outro. Um outro neurônio. E aí o que acontece? E a capacidade de aumentar o cérebro. É verdade isso mesmo? Vamos lá. Primeiro ponto, vou citar aqui um estudo feito dentro da Harvard Medical School, a escola de medicina de Harvard. 2.189 pessoas foram analisadas durante 2 anos. E a análise foi feita da seguinte forma: colocou-se um eletroencefalograma, um capacete cheio de eletrodos na cabeça dos pacientes, e foi feita uma mensuração da ativação cerebral durante 2 atividades. A primeira era uma terapia e a segunda era durante o período de oração. Oração feita especificamente para o Deus da Bíblia. E o que aconteceu? Identificou-se que a ativação neural, os impulsos elétricos no cérebro, ou seja, a produção de neurotransmissores, foi 83,7% maior durante o período de oração do que durante o período da terapia. Então é provado neurocientificamente, é comprovado neurocientificamente que a oração tem um poder maior do que qualquer outra coisa para estabilizar a mente do ser humano. Outra coisa interessante, antes de falar sobre o aumento do córtex pré-frontal, é que o sistema dopaminérgico, ou também o sistema de recompensas do nosso cérebro, que fica mais ou menos aqui acima dos 2 lados, acima da nossa orelha, ele é 74% mais ativado
em uma pessoa que tem uma prática constante religiosa do que em uma pessoa que não tem. Ou seja, o prazer gerado na prática religiosa é muito maior do que o prazer gerado em qualquer outra satisfação momentânea que possa haver durante a vida. E há um detalhe importantíssimo, porque o que move o sistema dopaminérgico é serotonina e dopamina. E por incrível que pareça, a prática religiosa, a oração, ela não gera dopamina fásica, ela gera dopamina módica. Fásica é essa rápida. A fásica é a rápida e a módica é aquela que demora para ser dissipada. Ela chega a demorar, varia, porque nós temos uma individualidade cognitiva, mas há casos de 4 até 12 horas. Ou seja, trabalho. não é um prazer momentâneo. O efeito dela é melhor que o efeito de um remédio. E essa ativação neural, que aqui é que se dá aquilo que parece ser um aumento do córtex pré-frontal, mas na verdade é um aumento de atividade. Ou seja, a área do cérebro responsável pelo processamento de informações, que é onde está a nossa inteligência, que é onde está o nosso sistema atencional, que é a responsável pela primeira etapa da memória e também pela segunda etapa da memória, ela é muito mais ativada, cerca de 27% mais ativada do que em uma pessoa que não ora. É por isso que hoje há concepção científica em todas as vertentes dizendo que nós precisamos fazer a oração, prece, meditação, seja ela religiosa ou não, porque já se entendeu que o homem precisa ser evoluído espiritualmente. Então, fala-se muito, principalmente, você também é coach, eu sou coach também, dentro do coach a gente fala de espiritualidade, a gente tem que ter espiritualidade, tem que ter essa prática, mesmo que seja uma... Apesar de que eu acredito que não há como fazer uma espiritualidade ou exercer ela de forma não religiosa, não tem como. Então, assim, a gente tem que ter uma espiritualidade evoluída, não há como. Dostoiévski disse que todo homem tem dentro de si um vazio que é do tamanho de Deus. Nossa. E é fato. Calvino disse lá atrás, foi escrever a Instituta da Religião Cristã, que todo homem tem dentro de si 2 parâmetros. Um faz com que ele, que é o sensus divinitatis, tenha a noção de que Deus existe. E o outro faz com que ele, no decorrer da vida, que é o semen religionis, procure a Deus de alguma forma. Pode ser o mais incrédulo, o mais ateu dos homens, mas quando ele se vê diante da morte, ele reconhece a existência de um Deus, porque dentro de si, ou dentro de todo homem, está a essência divina. Depois eu recomendo aos nossos espectadores que leiam um livro, Os Vestígios da Trindade. Você vai encontrar naquele livro todas as bases científicas que você precisa para encontrar os vestígios da Trindade divina em absolutamente tudo. Olha só, você falou uma coisa espetacular e eu já li exatamente nesse sentido. Por exemplo, tudo é tríade. Sim. Um exemplo muito simples disso. Qual que é a quantidade de apoios de uma base de filmadora? São 3. Por quê? Se for 4, ela cambaleia. Se for 2, não fica em pé. Se for 5, vai ficar em falso. A 3, ela pode estar num piso totalmente irregular que ela fica estável. É por isso. Sempre. E tudo que funciona está ligado em 3. É muito interessante É o Pai, isso. o Filho E o Espírito e o Santo. Espírito. É a Trindade divina. Você falando sobre orações e o poder que ela tem, Napoleon Hill ele defende a oração científica, na qual eu tenho até uma pergunta para te dizer. Ele defende que a oração científica que distancia da religiosa, ela tem as mesmas bases e parte do mesmo efeito de que você acaba de explicar, segundo Sim. ele. Ele fala o seguinte, que a repetição de palavras, a conexão, porque segundo ele, o pensamento, ele provoca uma energia que traz para o verbo e que cria algo intangível, que com o tempo e com a consistência, com a persistência, com a insistência, e eu tô repetindo assim intencionalmente para a pessoa entender que com a dopamina rápida ela não vai conseguir realizar o que ela quer. Com essa persistência, voltando ao raciocínio, aquilo que ela fala, aquilo que ela pensa vai se materializar.
vai trazer. E ele fala sobre a oração do ponto de vista científico. Eu vou repetir até chegar na minha cabeça. Eu sou rico, eu sou próspero. Eu sou rico, eu sou próspero. Eu vou pensar em riqueza, eu vou pensar em prosperidade. Até chegar ao ponto de que eu vou respirar isso e meus olhos serão abertos para enxergar oportunidades de ser rico, de ser próspero. Eu vou pensar, eu vou agir e eu vou reagir como uma pessoa rica e próspera faz e deixa de fazer. E naturalmente eu vou atingir aquilo que está nesse campo energético. E na programação neurolinguística, o caminho é o mesmo? Sim, o que acaba acontecendo? Na verdade, o que Napoleão Hill chama de oração científica é programação neurolinguística. E já está na Bíblia, né? O poder da vida e da morte está na língua. Proverbista quem disse. E a ideia aqui é justamente que, uma vez que o meu cérebro é programado para falar algo, a minha neuroplasticidade se adapta àquilo que foi dito e a partir daquele momento todas as conexões neurais vão ser modeladas para que aquilo que foi dito se torne realidade. De que forma? O meu cérebro vai me conduzir a práticas que gerarão aquilo que eu declarei que vou viver. Então, quando eu começo a declarar insistentemente que eu vou ser rico, o que eu estou fazendo? Eu estou cercando, é como o Dr. Augusto Cury fala na teoria da inteligência multifocal, que para eu mudar ou fechar uma janela killer, ou mudar um hábito ruim, eu tenho que cercar esse hábito ruim de bons hábitos. Para eu mudar uma memória ruim, eu tenho que cercá-la de boas memórias. E da mesma forma acontece com as declarações. Elas têm poder de fazer com que o meu cérebro entenda que aquele hábito, aquele comportamento, aquela atitude que eu venho tendo que é negativa e que me gera algumas consequências que não são boas, ela precisa ser substituída. Então, se eu estou declarando que vou ser rico, certamente é porque hoje sou pobre. E aí o que o cérebro começa o cérebro começa a pensar? E ele age sempre pela lógica. Ele vai começar a mensurar o efeito da riqueza em detrimento ao efeito da pobreza. E ele vai perceber o que é bom e ruim, que o cérebro só vai me conduzir a um comportamento uma vez que ele tem uma noção de que aquilo faz sentido para ele. Então, para fazer sentido, ele vai fazer análise. Então, ele percebe, não, o efeito da riqueza é que eu moro numa casa melhor, eu tenho um carro melhor, eu posso viajar para o lugar que eu quero. Se o meu filho passar mal, eu consigo pagar um bom plano de saúde ou um hospital, eu não vou ter aquele dissabor de perdê-lo porque não tive dinheiro de pagar um tratamento e por aí vai. E aí você vai começando a pesar na balança e você vê que a contrapartida é tão ruim e o cérebro começa a entender, não, então eu preciso conduzir essa pessoa em direção à riqueza, porque a riqueza é boa. Então esse é o poder da oração científica. É o cérebro trabalhando em prol dos seus objetivos porque você fez uma declaração. E essa declaração não precisa necessariamente ser consciente, porque é a declaração que vai gerar a consciência. Mas então pode ser da boca para fora? Pode. Na verdade, as primeiras declarações que fazemos na vida sempre são da boca para fora. Elas nunca têm consistência. Nunca tem sentimento assim real que você tá falando. Sempre é da boca pra fora. Sempre é da boca para fora. Em relação a essa ponderação, se é da boca para fora ou não. No meu ponto de vista, por favor, o senhor que é o científico, o senhor vai poder dizer se eu estou equivocado. A gente começa da boca para fora e a gente repete, a gente insiste, a gente persiste, a gente se convence e passa a ser interno. E você passa a sentir aquilo. Por exemplo, a questão da sensibilidade. Você deu o exemplo da riqueza e da pobreza. Você disse, eu vou ser rico. Na minha leitura, está no futuro. E aí vem o meu presente. Se eu falo que vou ser rico, é sinal que hoje me falta riqueza. E às vezes eu estou me convencendo que hoje eu sou pobre. E se eu focar os olhos na pobreza de hoje, eu não vou sair dela. Nunca. Você entendeu o que eu tô falando? Eu entendi, mas então a boca para fora do que você tá falando... É só o início. Não funciona da metade para frente. É o início. Funciona. Porque é o da boca para fora que vai começar a alterar a crença. Aí vamos pro coach, né? Vamos falar de Tony Robbins. Desperte o gigante que há em você. A concepção que há no coach, inclusive na programação neurolinguística também, é que eu preciso começar. E uma vez que eu começo, aquilo se torna um hábito e hábitos mudam crenças. A gente acredita que é o contrário. E pode ser que às vezes seja. Mas é muito mais fácil mudar um hábito do que mudar uma crença. Por quê? Aí eu cito um exemplo muito claro. Um homem de 39 anos, acima do peso, sedentário, que gosta de curtir o final de semana com os amigos. Esse homem não vai ao médico. Se alguém chamá-lo para ir à academia, ele não vai, porque ele considera chato. Só que de repente ele infarta. E o médico olha para ele e fala assim, ó, a partir de hoje, ou você começa a ter uma vida saudável,
para de beber e começa a frequentar a academia, ou então você vai morrer. Isso acontece num dia. O que, que ele faz no outro dia? Vai para academia. E no outro? Academia. Quando chega o final de semana, ele vai beber? Não vai. Mas é intencional? Não. Ele não quer fazer isso. Ele não quer fazer aquilo. Só que depois de um tempo, o que, que acaba acontecendo? Acostuma com aquilo. Aquilo começa a fazer parte dele. E ele já não consegue deixar. É o hábito. É o hábito. E aí agora o hábito está mudando a crença. Porque antes ele acreditava que não precisava mesmo depois de infartar. Só que depois de sentir os efeitos positivos daquilo que ele está fazendo, a crença dele é mudada e agora ele começa a incentivar os outros amigos a terem a mesma rotina. E é assim que funciona a declaração. Tá, mas agora eu tô mais intrigado na fé. Você deu um exemplo do cara que virou. Como é que faz para virar hábito a fé? Fé, não tô falando oração. Sim. Certo? Eu tô falando em fé. Porque fé é até diferente de esperança, né? E eu tô falando, como que faz para eu ter o hábito da fé? Vamos lá. É impossível fazer a fé virar um hábito. É impossível? É. Porque a fé não é uma prática. Ela é algo intrínseco ao ser humano. Não há nenhum ser humano que não nasça com fé. Existem apenas seres humanos que não a colocam em prática. Mas todos nós temos algum tipo de fé em nós. Quer ver um exemplo? O homem mais ateu consegue acreditar na capacidade que a ciência tem de criar um remédio que vai curar uma doença. O nome disso é fé. O mais incrédulo dos homens consegue acreditar que uma criança talentosa terá um futuro promissor. E o nome disso é fé. O que acaba acontecendo grande parte das vezes é que o homem se revolta contra Deus por causa de alguma frustração própria. E aí ele consegue crer em tudo e ao mesmo tempo não acreditar em nada. Então não tem como fazer da fé um hábito, porque a fé está intrínseca em nós e ela age de forma voluntária e eu diria que de forma inata. É incontrolável. Não tem como bloquear a fé. Poxa. Então, se pedir mais fé para Deus, não ganha. Não, aí nós temos que falar de Bíblia agora. Vamos partir para teologia. Você tem a fé natural do ser humano. Ela está no que a neurociência chama de o ponto de Deus. Nós temos os lobos frontais, que é essa região da têmpora, e aqui está o ponto de Deus, que é de onde o cérebro começa a produzir neurotransmissores para que nós tenhamos o otimismo. O ponto de Deus, quando você fala, é aqui, não é na pituitária, não. Também, só que ele se ativa mais aqui do que aqui. Só que ele acaba impactando todo o cérebro. Então são circuitarias que se conectam. Então a ativação primária é aqui e ele acaba impactando todo o resto. E o que, que acaba acontecendo com o ser humano? A gente consegue acreditar nessas coisas justamente por causa dessa ativação natural. Entretanto, a fé que você disse, ela não é uma fé natural. Aí nós estamos falando do dom da fé. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14. Paulo vai dizer que existe o dom da fé. Fé para quê? Para vivenciar maravilhas. E essa fé, o dom, só Deus pode ofertar ao ser humano. Por quê? Eu consigo crer naturalmente na evolução de alguém, eu consigo crer naturalmente que a medicina consegue um tratamento para uma doença e que esse alguém vai ser curado, mas é impossível crer naturalmente que sem o auxílio da medicina, um paralítico desenganado pela medicina vai conseguir levantar de uma cadeira de rodas. Ou que um canceroso em estágio terminal vai ser curado daquele câncer, sendo que a medicina já não tem mais nenhum artifício, nada que ela possa usar para que aquela cura aconteça. Aquela pessoa já foi paliativada. Essa fé só Deus pode dar. Por quê? Porque é uma fé no sobrenatural. Então só quem é sobrenatural consegue ofertar essa fé para quem é natural. Quando Jesus na Bíblia fala assim, a tua fé te curou, aí é outro tipo de fé. Ah, então aí que você bagunçou mais ainda, porque aí você já tá falando a terceira tipo de fé. É. Ah, meu Deus do céu. Essa aí é a fé em Cristo. E eu sou completamente monergista, é uma fé que age. Explica pra gente. Monergismo é uma área da teologia que diz que né? Você só pode crer em Cristo através de uma obra do Espírito. Não tem como. Efésios capítulo 2, o texto vai dizer que nós, aqueles que não estão em Cristo, estão mortos em seus pecados e delitos. E morto não tem vontade, morto não tem opção, morto não faz escolha. Ou seja,
Somente com a vida é possível escolher. E só quem dá a vida para o homem através da regeneração é o Espírito Santo. E essa é uma obra gerada no homem para que ele receba a graça através do Espírito. Não entendi nada que você falou. Eu vou Fala te sério. explicar agora. Alguns dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, mas ele é a terceira pessoa da Trindade. É ele quem age no homem para que o homem consiga crer em Cristo. Essa fé que você disse que Cristo olhava para o pecador e dizia, vai porque a tua fé te salvou. Que fé é essa? É o reconhecimento de que Cristo é o único capaz de salvar a humanidade do inferno. Qual é a missão de Cristo na Terra? Por que que Cristo morreu na cruz? O ministério dele é o ministério da reconciliação. Porque lá no Éden, Adão pecou. E por pecar, o homem se afastou de Deus. E é por isso que nós somos incentivados diariamente a satisfazermos os nossos prazeres carnais. Porque a concupiscência da carne é a mãe do pecado. É por causa dela, por causa dos nossos desejos carnais que nós pecamos. E o pecado é o único responsável por nos afastar completamente de Deus. E aí Deus enviou Cristo à Terra para que ele pudesse morrer na cruz como sacrifício perfeito, para cobrir, para pagar o pecado adâmico, que era o único pecado que tinha capacidade de nos condenar previamente ao inferno. E a obra de Cristo foi justamente resgatar o Ismael, resgatar o Eduardo, resgatar o Glauber, resgatar todos os homens que crerem nele do fogo do inferno. E essa fé, para que nós creiamos em Cristo e não sejamos mais escravos do pecado, é uma obra exclusiva do Espírito. Ou seja, nenhum homem por si só consegue crer em Cristo, a não ser que o Espírito de Deus mova nele. Nenhum homem pode ser conduzido à graça, a não ser por uma obra do Espírito. É uma concessão que é. Uma E concessão. como acessar essa concessão? Porque às vezes a pessoa, ela quer sentir, ela quer se entregar, ela quer se emocionar, ela quer buscar a Deus, mas tem uma parede. Ela não consegue simplesmente ser sensível à presença de Deus. Aí é o seguinte, como eu disse, é uma obra que parte do Espírito. Mas o texto bíblico também diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, é preciso haver um nível profundo de consciência no ser humano, em relação à sua pequenez, em relação ao seu pecado, em relação ao nível de dependência que ele tem de Deus. Por quê? Meu amigo, minha amiga, se você ainda não reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu sinto em te dizer, mas eu vou partir para o lado teológico, agora você é um pouco pastor, você está caminhando a passos largos em direção ao inferno. Só uma forma de ir para o céu. Foi Cristo quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É só por meio dele. Não tem como. Não existe uma religião verdadeira, porque nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de uma pessoa. Exato. Só Cristo tem a capacidade de conduzir a Deus. E a gente só vai conseguir se conectar com Cristo se estiver onde Cristo está. Então não tem como. Se eu tenho uma enfermidade e eu quero que essa cura pela ciência, não existe cura. Se algum dos que está assistindo ó, tem alguma enfermidade, ele quer ser curado. Ele é um caboclo religioso, busca, ele tenta fazer isso, mas como que ele vai saber que ele está fazendo do fundo do coração do jeito que você está explicando aí? Vamos lá, duas formas. Primeira coisa que eu tenho para falar é o seguinte. A fé não supera a soberania divina. A vontade dele é soberana. E Paulo diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, Deus pode curar, como pode não curar. Ou não, né? E se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. E cabe a nós, como seres humanos, acatarmos a vontade dele. E a outra coisa que eu posso dizer é que o texto bíblico diz que Deus não suporta um coração quebrantado e contrito. Então só tem um que tem a capacidade de sondar a inteireza do nosso coração, e nem nós temos essa capacidade. Nem nós. Eu não consigo dizer para Isso é você verdade. quando que eu estou sendo 100% integral em algo. E Você é também não verdade. consegue. Não consegue. A gente não consegue mensurar isso, mas Deus consegue. Deus sabe quando o meu coração está completamente derramado em algo. E também Deus sabe se eu preciso continuar vivendo ou não e se isso me fará bem ou não. Porque às vezes a gente insiste na cura, só que aquela cura vem. Mas e as demais mazelas? Não vai E ser o benéfico. sofrimento que está por vir?
Porque a gente às vezes é egoísta. Por exemplo, alguém quer uma cura de um parente que está com uma doença terminal, mas ele não sabe quais outros males podem ser gerados pela continuidade da vida, não só para aquela pessoa, mas também para aqueles que o rodeiam. E às vezes a morte é um descanso, tanto para a pessoa que está doente quanto para a família. Mas aí eu digo, Marcos capítulo 16, versos 15, 16 e 17. Cristo, antes de ser assunto aos céus, disse que no nome dele todas as enfermidades seriam curadas. Sabe o que eu acho muito interessante? Eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando e refletindo aqui no meu coração. Você falou do pecado adâmico que nos afastou de Deus. Sim. Você falou, o pecado nos afastou de Deus. E Cristo nos devolveu a presença de Deus. E eu faço uma conexão em relação a tudo isso de uma forma muito prática, de uma forma às vezes pessoal, que às vezes é uma interpretação para aqueles que não acreditam que Jesus esteve aqui. Tem esses que não acreditam. E na verdade eu acho bonito porque quer dizer a mesma coisa. Por exemplo, o pecado afastou de Deus. Adão pecou e se escondeu de Deus às 18 horas daquele dia. Quando eu peco, eu me afasto de Deus porque eu tenho vergonha de Deus. Sim. Quando você faz alguma coisa que você sabe que está errado, você não quer a presença de Deus. E Jesus, ele veio de uma forma apenas para te dizer, você pode voltar para Deus. Deus te perdoa, você é o filho pródigo que está voltando para casa. Então, às vezes, não é o pecado de Adão que te afastou de Deus. É o teu pecado que faz a sua mente fugir da presença de tudo que é bom. É o seu pecado que faz com que você não se sinta digno de receber o presente que você tanto quer, de ter uma vida confortável, de ter o amor da sua esposa, de ter o reconhecimento de seus pais. Às vezes é o seu pecado que está te afastando de Deus, não é o de Adão lá fora. Porque às vezes Deus usa várias formas para conversar e cada pessoa só entende de uma forma ímpar, de uma forma particular. E esse é um recado, Glauco, que os nossos programas me ensinou. Nós tínhamos o programa Sempre Deus, antes de vir aqui para o Chave da Vida, e sempre conversávamos com líderes religiosos. E eu cheguei à seguinte conclusão. Cada líder religioso fala uma língua totalmente diferente da outra. E cada um acessa o coração de um público similar ao si próprio. Então, o seu público é diferente do meu, diferente do Glauco. O público espírita é diferente do evangélico de uma denominação, que é diferente do católico. E é engraçado que tem momentos da vida que a mesma pessoa vai passar em todas as denominações, porque nós mudamos a cada dia. E cada uma delas vai nos acrescentar. Então eu gostaria de fazer esse parênteses apenas para a pessoa entender que às vezes ela não acredita nisso tudo. E não, como que eu vou pagar pelo pecado de Adão? Isso não existe não. Mas só para você entender que às vezes isso só quer dizer que é o seu próprio pecado que está te afastando de tudo que você sonha. E a presença de Deus não quer dizer o paraíso, às vezes coisa que você não acredita, mas é a sua realização. A presença de Deus é a saciedade. É a palavra que na minha pequena compreensão explica bem o que é a presença de Deus, que é a saciedade. Eu discordo respeitosamente. Certo. Porque a presença de Deus ela não vem para me gerar saciedade. Ela, na verdade, me coloca em confronto, gerando consciência em relação ao meu estado atual. E Deus não está preocupado em gerar para mim um bom estado na terra. Porque salvação não tem a ver com satisfação terrena. Salvação tem a ver com liberdade da cadeia do pecado, da escravidão do pecado, para que eu me habilite a ir para o céu. Entendi. Então, salvação, soteriano grego, fala justamente sobre o homem sair da terra, da cadeia do pecado e poder acessar o céu, aonde Deus está. E isso está conectado à figura do sóter, que é Cristo, porque não existe salvação fora dele. Então, independente da linguagem, por exemplo, você falou com os líderes religiosos, cada um acessa um público, só que aqui não tem a ver com a linguagem, tem a ver com a mensagem. E a mensagem é Cristo. O próprio Cristo disse para os discípulos uma vez, estão falando do Senhor por aí, estão pregando o evangelho e é alguém que não está entre nós. Cristo disse assim, se não é contra nós,
é por É por nós, nós. porque o que importa é que É o o recado. evangelho seja pregado. E é bem interessante o que você falou, porque eu achei massa. É bom porque a gente vai entrando numa mente e voltando para outra e conflitando as informações de uma forma positiva e que nos acrescenta a visão do outro. E a saciedade que eu me refiro, ela não é a saciedade terrena, porque nenhuma vitória material vai te dar saciedade. Vai te dar momentos de euforia. E eu te digo pelas experiências da minha vida. Já realizei sonho com carro, com casa, com isso, com aquilo, com fazenda. Cara, isso te dá um tesão, desculpa a palavra, te dá uma euforia, uma realização, isso aflora o que você se sente homem, se sente bem, só que isso passa. A saciedade que eu me refiro é a presença de Deus que nos visita aqui na Terra. Na minha convicção, eu não preciso morrer para ver Deus. Eu vejo Ele, não é todo dia, porque tem dia que eu não consigo acessar, mas quase todos os dias, 5 horas da manhã, que é a hora que eu faço minha oração. Tem dia que eu vou assim, sabe quando você acorda, parece que tudo que já deu errado vem na sua mente e você tá naquela sintonia assim, você sabe o que eu tô falando, mas de repente transforma. É como se nada daquilo mais fizesse sentido e você está bem, e você começa um dia em outra sintonia. Isso é a presença de Deus, isso é a saciedade que extrapola toda a compreensão, que é acima de toda a dor. Isso é a alegria com que João entrou no vaso de óleo ardente, é a alegria de que Sadraque, Medraque e Abdinego entrou no fogo, nem pediu para ser salvo. Senhor, me receba por sacrifício, porque há muito nós não fazemos. Nem o cabelo fedeu fogo. Ele não pediu para ser salvo. É a saciedade da certeza de que a vontade dele é perfeita, agradável e boa, conforme o Senhor diz. E às vezes, se você tiver possibilidade de sentir a presença dele, que eu acho que é uma concessão, igual você explicou bem, você pode estar mal, mas você vai estar acima, andando sobre as águas. Presença, né? É a presença. Presença gera isso. E há uma Exatamente. promessa. Cristo, em suas últimas palavras, disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E é isso. E tem uma questão muito interessante que eu gostaria de falar contigo. Tem um livro que chama A Quarta Dimensão. Sim. Ele é escrito por um pastor coreano. E ele disse, Glauco, assim, eu achei fabuloso esse livro. Ele disse... Quarta dimensão é do Atmani, né? Eu não sei o nome, não. que é Eu, do tem hora que eu nem olho os nomes do escritor, eu olho o livro. Mas, assim, cara, eu achei fabuloso, sabe o quê? Certo. Ele falou o seguinte: olha, a sua fé nem sempre vai te levar por caminhos floridos. Em vários momentos da minha vida, eu me arrependi da minha fé. Porque eu sofri demais por conta dela. Agora, a gente sempre fala... Paul Yonshu. É, né? A gente sempre põe a fé como algo que vai te libertar, vai te pôr acima de toda a dor. Lá ele fala o contrário. A fé me levou para caminhos doloridos. O que o senhor acha disso? A fé me gerou os maiores prejuízos da minha vida. Ele fala isso. Ele fala isso no Eu livro. vivi isso. E você tá falando de você próprio. É a vivi história isso. do Como livro. assim? Explica então pra nós. Tudo que você imaginar que eu possa ter perdido pela fé, eu perdi. E aí a gente entra na máxima de Paulo. Eu não vivo eu. Cristo vive em mim. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. E aqui a gente volta para a questão que o Eduardo chamou de saciedade, eu chamo de satisfação. Satisfação é o termo que traduz aquilo que a gente chama de alegria, que é o fruto do Espírito. E nós estamos em Cristo e a nossa satisfação está nele. Spurgeon disse no último sermão que se Deus não for capaz de nos suprir, nada mais será. Então, nós queremos Cristo para ganhar. Só que grande parte das vezes, ter Cristo é perder. E foi ele quem disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, Ganhará. vai achar. E ele disse Então lá... você tá falando, a gente tem que ser pobre pra poder... Não tem nada a ver, Glauco. Então, Vou então chegar lá. explica. Então Vou explica. explicar e tirar esse espírito de teologia da pobreza, Pois que isso é, não ué. existe. É o Só que isso que eu existe não no entendi. franciscanismo. Vamos lá. Primeiro que a promessa de Cristo para os seus, João 10:10, é uma vida em abundância. Vida em abundância no grego ali é zoeaionios, que pode significar duas coisas. Primeiro, no sentido espiritual, aion fala de uma dimensão diferente. Zoe não é vida além da vida. Então, Cristo está se referindo à vida celestial que vem do reino. Só que dentro do contexto da cultura grega e da filosofia, nós temos o aion como acesso àquilo que Aristóteles chamava de felicidade plena,
que inclusive Cristo começa o seu primeiro sermão falando dela, bem-aventurados, que no grego é makarios. Falava sobre acessar o lugar mais perfeito da terra, acessar a felicidade absoluta. E quando Cristo fala da vida em abundância, Cristo está falando de uma vida que não tem falta. É de uma vida que usufrui daquela promessa que foi feita para os hebreus lá em Deuteronômio, na segunda geração de Israel, no deserto. Quando ele disse assim, ó, se vocês me obedecerem, vocês vão comer do melhor da terra. Porque qual é o propósito de Deus para a humanidade? Quando a gente vai lá para Gênesis 2:8, você vai ver que o homem não foi feito no Éden. O Éden foi feito e Deus colocou o homem lá. Porque o Éden foi feito para o homem, não o homem para o Éden. Ou seja, o propósito de Deus para o homem sempre foi que a terra fosse um paraíso. E aí, se tiver algum calvinista me assistindo, eu não estou sendo triunfalista, eu estou sendo bíblico. Por quê? O que a Bíblia mostra pra gente? É que a promessa do eterno é sempre de governo. É sempre que aqueles que são seus, que cumprem os seus mandamentos, usufruam de tudo aquilo que ele fez de mais perfeito na criação. Porque Deus fez toda a criação para o homem. A terra pronta, o homem foi feito depois, e Deus olha para o homem e diz assim, ó, deixa eu te falar, isso aqui é teu, aquilo ali é teu, aquilo ali é teu, você só não pode comer disso aqui. Acabou. O resto todo eu fiz para você usufruir. É para ser perfeito. O que acaba com tudo é o maldito do pecado. E aonde vem a pobreza? De onde ela se oriunda? De Deus? Você acha que tinha pobreza no Éden? Você acha que Adão tinha falta de alguma coisa? Não. A pobreza oriunda do pecado. A origem dela está justamente em uma vida pecaminosa, porque o interesse do eterno é que nós consigamos alcançar a realidade do céu na terra. E não sou eu quem estou falando. Cristo, quando vai ensinar a orar, Mateus 6:9, ele diz assim, quando orarem, orem assim. Orar no hebraico é ligar céu e terra. É fazer com que a realidade do eterno se efetive. Por isso que eles têm um manual de orações. Para toda a circunstância da vida, eles têm uma oração e uma bênção a ser liberada. E aí, Cristo vai dizer, agora eu vou ensinar a vocês qual é o segredo de ativar isso. Vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Céu pra gente tem a ver com perfeição, paraíso, e Cristo está dizendo, ativem o céu na terra. Através do quê? Da oração. Então não tem a ver com perda monetária. Tem a ver com entender que aquilo que Deus me oferece é sempre melhor do que o que a terra me oferece. E é interessante. Tá, mas mesmo assim, então você tá falando, o cara que quer, ele tá escutando aqui, falando assim, então se eu obedecer a Deus, eu vou ser rico. É isso? Não é obedecer a Deus da forma como a gente aprendeu, é cumprir os seus mandamentos. Hoje a gente vive numa era em que grande parte das igrejas, principalmente aqui no contexto de Goiânia, falam da hipergraça. E a hipergraça desconsidera a obediência. A hipergraça desconsidera o Antigo Testamento. Acreditam que há uma revelação progressiva e que o Antigo Testamento morreu. Só que o que é a lei? A mitzvah do Eterno. A lei é a revelação de Deus para o homem do que agrada o seu coração. É os 10 mandamentos. São 613, na verdade. 613 mandamentos. 613 mandamentos, que estão lá na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômios. Tá lá. Então, aquilo tudo ali é o que agrada o coração de Deus. É Deus dizendo para um povo que se afastou completamente dele a forma de se reaproximar. E Deus é imutável. Um dos atributos incomunicáveis dele é a imutabilidade. Ou seja, o seu caráter não muda. Então, o que agradava a Deus no passado continua agradando a Deus no presente. O fato de Cristo ser a finalidade da lei não diz que a lei em sua completude deixou de existir. O que Cristo cumpre da lei é a parte cerimonial que tem a ver com o sacrifício. Mas toda a parte moral, que a gente chama da divisão em tassê e lotassê no hebraico, que são os mandamentos do farás e o do não farás, eles continuam estando ativos na atualidade. Exemplo, adulterar era pecado no Antigo Testamento e continua sendo pecado hoje. Só que no Antigo Testamento era mais fácil de obedecer. Por quê? Porque para ser considerado adultério, o adúltero tinha que ter sido pego no flagrante delito.
Aí Cristo em Mateus 6 vai e complica o negócio. Cristo diz assim, se tu somente olhar para a mulher do teu próximo, no teu coração desejar, você já adulterou com ela. Qual é o mais difícil? Deixar de ser pego ou deixar de sentir? Meu Deus. Entendeu? Então a graça é mais pesada do que a lei. E justamente por ser mais pesada, é que Deus decide colocar o Espírito Santo em nós. A partir do momento que um homem aceita Cristo como seu Salvador, João 1,12, a todos quantos creram que Cristo é o Filho de Deus, se tornaram filhos também. O Espírito de Deus está em nós para criar essa filiação e também para nos habilitar a cumprir os mandamentos de Cristo. E foi Cristo quem diz em 1 João capítulo 4, João capítulo 5, verso 4, ele diz na primeira epístola que só o ama quem cumpre os seus mandamentos. Então Cristo também segue a lei e nos propõe que nós a sigamos. Quando ele faz o resumo do amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento e com toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo, ele não está abolindo os demais mandamentos, ele está complicando o negócio. Porque na lei mosaica mesmo é só amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E é interessantíssimo a visão pelo seguinte, a minha forma de enxergar tudo isso. Sim. A lei, o Velho Testamento, ele traz por obrigação. Se você fizer isso, mesmo por obrigação ou por amor, amém. O Novo Testamento, cara, não é o que você faz, é o que você é. Porque se você for amor, se Deus morar em você, naturalmente você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Naturalmente você vai amar o próximo como a si mesmo. Naturalmente. É mesmo, mano. Romanos Vamos lá. capítulo 7 é o compêndio em que Paulo vai falar sobre a sua natureza. Você concorda Certo. comigo com o apóstolo Paulo, que foi o autor da maior parte do Novo Testamento? Certo. Tinha Deus morando em si? Que é isso? Demais. Hein? E Paulo vai dizer assim, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero eu faço toda hora. Ou seja, só o fato de Deus morar em mim não é por si só o garantidor de que eu vou conseguir cumprir os mandamentos. Porque nem tudo é obra dele nesse sentido. Depende também da gente. Se eu não tiver uma decisão própria de fazer, o Espírito não me conduz aquilo por si só. Ele vai ser o meu consolador, o meu guia, o meu auxiliador. Mas só se eu tomar a decisão. Eu entendi e vejo total coerência no que você está falando no seguinte sentido, de que eu tenho a essência conectada a Deus, mas não deixarei de ser tentado. Pronto. Sempre. Exatamente nesses O termos. pecado sempre vai bater a porta. Sempre, igual Caim e Sempre. Abel, né? E lá tá o recado muito claro. Sempre. Cara, mas assim, é interessante que acaba que uma coisa não desmente a outra, assim, pelo menos no Sim. meu raciocínio. Por quê? Eu vou ser tentado. Mas se eu estiver na presença dele, naturalmente eu vou escolher o caminho certo. Eu só discordo do naturalmente. Não é É naturalmente. porque essa escolha Tem do que ser por caminho obediência, certo não é por fácil. obediência. Não é. Não é. Você acha que José correu da mulher de Potifar naturalmente? Achando bom? Não, não é natural. A minha carne, o naturalmente é aquilo que tem a ver com a minha carne. A minha carne grita. Ela quer. Cada um tem uma fraqueza. Então, aquele que tem a fraqueza por dinheiro, quando ele tem a possibilidade de ganhar dinheiro, mesmo que de forma ilícita, a carne dele vai gritar. Aquele que tem a fraqueza por mulher, quando ele vê a possibilidade de trair a esposa com uma mulher que às vezes nem representa 10% do que a esposa dele é, a carne vai gritar. Outros têm a fraqueza na mentira. Quando ele tem a possibilidade de mentir, a carne grita para ele mentir. Então, não é natural. Paulo diz que essa briga é Diária. constante. Quando ele diz assim, que não faz o bem que quer, ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta minha morte? Sabe o que ele está se referindo? A uma condenação romana da época. Quando alguém assassinava outro alguém, o corpo morto era aprisionado, acorrentado no corpo do assassino. E o que acontecia? Os micro-organismos que decompunham o cadáver começavam a decompor o assassino vivo. E Paulo está falando sobre isso. Quem é o corpo morto? É o pecado. É o velho homem que todos os dias tem seus micro-organismos decompondo o corpo vivo, ou seja, aquele corpo já renovado em Cristo. Charles Spurgeon disse uma frase que eu acho interessantíssima, que eu acho que essa frase, inclusive, é até de Martinho Lutero. Eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. Infelizmente, todo dia o velho homem bate na porta. Todo dia você vai querer pecar. Só que pela convicção que eu tenho, que toda uma eternidade é mais satisfatória do que 15 minutos de prazer,
todos os dias o pecado ele bate na minha porta e eu não abro a porta para ele entrar. É onde entra a obediência. É onde entra a obediência. E a obediência é uma decisão. Então, eu só discordo do advérbio naturalmente. Porque não é naturalmente. Não é na marra. É na marra. Esse é na uma marra guerra. pode ir ficando mais frágil, mais suave, passo a passo, de acordo com a sua caminhada? Moody disse assim: se a oração não me afastar do pecado, o pecado me afastará da oração. Se a leitura bíblica não me afastar do pecado, o pecado me afastará da leitura bíblica. Se o jejum não me afastar do pecado, o pecado me afastará do jejum. Então o que acontece? Só existe uma forma para não pecar. Conectando. Conectando-se com Deus através da oração, da leitura bíblica e do jejum. Por quê? A oração liga o meu espírito a Deus. A leitura bíblica liga a minha mente e o jejum liga a minha carne. É uma tricotomia. Quando eu jejumo, eu estou dizendo para minha carne que sobre ela existe um governo. E esse governo não é dela. Você dá o limite. É do eterno. Estou dizendo para ela, tem alguém que manda. E não é você. Você tem os seus desejos, mas eu não preciso me render a eles. Quando eu leio a Bíblia, eu estou dizendo para minha mente que sobre ela existe um governo. Que a minha mente vai querer me conduzir àquilo que não satisfaz a Deus, mas quem governa a minha mente não sou eu. Não são as minhas vontades. Quem governa a minha mente é o dono da palavra que eu estou lendo. E quando eu oro, eu estou fazendo o mesmo com o meu espírito. Porque o meu espírito pode até estar pronto, mas em grande parte das vezes ele é dobre. Um exemplo, a minha consciência. A gente está sendo tão exposto ao pecado diariamente que a gente começa a achar que o pecado é normal. E aí a consciência para de ser ativada. Antigamente, quando você via uma cena de uma relação homossexual acontecendo explicitamente na TV, que nem era normal, a gente ficava chocado com aquilo. Hoje a gente acha normal. Hoje, se alguém questiona, a gente até olha e diz assim, mas que preconceito? Preconceito nada. É Bíblia, é pecado, leva para o inferno e nós precisamos denunciar o pecado, porque a função daqueles que têm a Cristo é pregar o evangelho. O maior amor que pode se oferecer a um pecador é dizer para ele que ele está no pecado e caminhando em direção a passos largos, em direção ao inferno. Então, é isso. A gente precisa ter uma vida constante de oração, leitura bíblica e jejum. Aí o pecado não tem espaço. Mas não vai se tornar mais fácil. Eu acho que se torna até mais difícil. Até porque está escrito, né? A quem mais é dado, mas é cobrado. cobrado. A tentação de alguém que tem conhecimento é muito maior do que a tentação de alguém que é ignorante. Eu imagino assim, eu discordo em termos, eu acredito que é da mesma proporção, agora a consequência é diferente. Porque a própria consciência da pessoa vai exigir dela algo muito maior. Eu insisto no fato de que é maior pelo fato de que quem tem mais conhecimento não é atraído por qualquer coisa. Entendi. Então o nível da tentação precisa ser bem maior. Para tentar. Para tentar. Por quê? Uma pequena mentira não me atrai. Mas uma grande mentira chama a atenção por causa do resultado que ela gera. E aí você acaba desconsiderando a consequência por causa do resultado. Do mesmo jeito um homem que tem uma linda mulher em casa não se deixará tentar uma mulher qualquer na rua. A mulher tem que ser, no mínimo, mais bonita do que a esposa que está em casa. E assim vai. Aquele que tem muito dinheiro não se tenta por uma pequena quantia de dinheiro. Ele vai se tentar por uma grande quantia. Então, quanto maior é o nível do conhecimento, maior é o nível da tentação. Entendi. Eu entendi esse raciocínio. Interessante. Companheiro, a conversa tá muito boa. Mas não. Chegou a hora. A gente não entrou na prova científica. Nossa, rapaz, vamos ter que marcar outro episódio. Porque eu tô aqui, velho. Nós não entrou no assunto direito. Entendeu? Mas assim, é muita informação, é muito bacana. E a gente fica aqui com sede, né? Com sede de aprendizado, e quanto mais você vai falando, mais a gente quer saber. Tem hora que você fala, a gente não entende, aí eu falo, não entendi nada, né? Mas é pra isso, eu acho que podemos fazer um outro podcast. Vamos. E aí vamos estar juntos. Eu sei, a sua agenda deve ser cheia. Graças a Deus, Graças a Deus, né? E aí eu queria que você falasse inclusive, sobre a sua agenda. O que você faz, dá o seu recado. Vamos lá. Aí. Eu sou neuropsicoterapeuta, sou especialista em transtornos da mente, mestre em neurociência, especialista também em neurociência do aprendizado, doutor em psicanálise clínica.
Atualmente eu atuo específica e exclusivamente com pacientes que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu vou deixar meu Instagram. Posso deixar aqui o Instagram? Claro, uma honra. Meu arroba é ismaeldeoliveira.neuro. ismaeldeoliveira.neuro. Você vai clicar lá em seguir, lá você vai ter conteúdo de valor sobre TDAH. E se você quiser marcar uma consulta online, é só clicar no link da minha bio lá no Instagram e chamar o secretário no WhatsApp, que ele vai te atender e vai te direcionar em relação à marcação de consulta, e eu tô aí para te servir. É uma honra, Ismael. Toda minha. E aí, tanto eu quanto o Eduardo aqui, ficamos muito satisfeitos com a sua presença. Espero ser a primeira de muitas. Amém, estamos aí. Muito bom. Espero o convite. Fica um grande abraço da Chave da Vida Cast, que Deus te abençoe, que você Amém. continue multiplicando informações que geram resultado, porque nós não estamos aqui para ficar de conversinha fiada, fazer bonitinho e falar o que se quer ouvir, mas para, de alguma forma ou de outra, levar alguma informação que possa ser útil para transformar as vidas. Né? Porque eu preciso me transformar a cada dia. A cada dia eu vejo mais a necessidade de me transformar. Nossa. E eu sei que isso é para todos nós. Verdade. Deus te abençoe por Amém, isso. Tá? vocês também. Foi um prazer poder estar aqui com vocês, Chave da Vida Cast, e espero que essa seja só a primeira de várias outras oportunidades. Amém. Estamos Amém. certos Bom demais. disso. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe vocês.